Futebolês. Bem-vindos ao episódio número 7 do Futebolês, um podcast criado por amantes do futebol para fanáticos pelo mesmo. Eu sou o Vasco Silva e comigo vou ter o Tiago Garcia. Como estás, Olá Tiago? Vasco, bem-vindo a mais uma semana, tu e todos aqueles que nos ouvem. Esta semana que não foi tão boa, não é verdade? Mas não vamos começar por aí, vamos começar por temas mais felizes, esperamos nós, não é? Depende. Mas vamos então a isso. Vamos. Começando se calhar então pelo Benfica, o que achas? Pronto. Eu pensava que era para falar de temas felizes, mas sim, podemos Por isso é começar que eu pelo disse, Benfica. acho eu, ou depende, já nem sei o que é que eu disse. Mas começando então pelo Benfica, começar então aqui pela Liga Europa, o Benfica que mais uma vez não fez um bom jogo, voltou a deixar 2 pontos fugirem, 2 pontos que podiam ter sido 3, não é verdade? Sim, neste caso eu acho que com o jogo e da forma que o Benfica jogou, o Benfica acabou por não ser perdeu 2 pontos, mas sim ganhou um. Sim, sim. Ou não perdeu os 3. Porque não sei, a mim parece-me que os jogadores do Benfica com o Glasgow Rangers só jogavam aqueles 15 minutos final. Foi cá, foi lá. Um, um jogo muito fraco em termos exibicionais do Benfica. É verdade também que o Rangers não teve grandes oportunidades. Acabou por fazer aqueles 2 golos por passividade dos defesas Foi do Benfica. oportunista no fundo. Mas não houve um domínio do Rangers sobre o Benfica. O Rangers estava encostado lá atrás e tentava sair no contra-ataque. Temos aquele grande gol do Kemar Roof, que a bola vai ao ângulo, mas não existe ninguém a encurtar espaço para impossibilitar o remate. Apenas fazem contenção e depois, quando o remate é feito, encolhem-se. E no primeiro gol é um lance verdade que o Benfica tem azar, ou com uma grande primeira defesa do Elton Leite. Depois há uma segunda bola que vai à barra e o gol é feito na terceira recarga, na segunda recarga, neste caso, no terceiro remate. Mas o que nós conseguimos verificar a ver o lance é que o Gabriel está a olhar, em vez de estar a marcar o jogador que faz o último remate e que faz o gol, está a uns metros de distância a olhar. Uh, e isto não pode ser uma atitude de um jogador do Benfica, de uma equipa que quer ganhar os jogos todos. Não pode ter esta passividade em termos defensivos. Tens toda a razão. Já sabia à partida que ia ser mais um jogo complicado. Não só pelo histórico recente do Benfica, nem tanto pelo último jogo que opôs estas duas equipas, mas sim porque o Rangers de facto é uma equipa oportunista. Tanto estavas a dizer, não teve domínio do jogo, mas foi lá 2 vezes e marcou. O Rangers é uma equipa assim, aproveita as oportunidades que tem. Um, o Gerrard é um treinador que consegue implementar muito bem esse tipo de jogo nesta equipa. E portanto, desde o início já sabia que ia ser um jogo bastante complicado. E com isto, o Benfica não podia fazer aquilo que aconteceu e que estavas a referir, que era a passividade na defesa. Tem sido um dos grandes problemas do Benfica, que já aqui falámos inúmeras vezes, é uma verdade, e voltou a verificar-se neste jogo. Esse lance específico em que tu estiveste agora a falar, o Gabriel esteve muito mal. De facto, tem de ter uma outra abordagem ao lance. Ali a bola tem de ser do Benfica, naquela zona tem de ser do Benfica, ainda por cima um gol que acontece ao terceiro remate é inadmissível. E, e perdi-me no meu pensamento, mas acho que já tinha acabado. Mas é isto. Sim, mas nem tudo foi mal. Também referir e congratular a entrada do Gonçalo Ramos, que claramente mexeu no jogo e que foi uma resposta imediata aos comentários do Jorge Jesus depois daquele jogo para a taça onde o Gonçalo Ramos não teve muito bem, mas também normal, porque o Jorge Jesus mexeu muito na equipa. Muitos daqueles jogadores nunca tinham jogado juntos,
sequer. Muitos daqueles jogadores já não jogavam há não sei quanto tempo. O Gonçalo Ramos também tem vindo agora nos últimos jogos a ganhar o seu espaço, mas estava difícil de começar a jogar. E depois de ele ter feito aquela entrada no início da época na equipa B, ele sobe à equipa A e deixa de jogar. É normal que também quando entra não tenha o ritmo de jogo, já o tenha Claro, perdido. claro. Mas entrou bem, mexeu no jogo, marcou o golo. A UEFA diz que não é gol dele, mas ele Tem marcou, influência. rematou, a bola Exato. bateu no. Bateu, exato, o gol é por Claro, culpa claro, dele, claro. mas bateu no jogador do Rangers e entrou. E depois no gol do Pizzi ele também tem um grande pormenor na combinação que tenta fazer com o Rafa, julgou que é com o Rafa, um toque de calcanhar que ele dá, que depois é cortado e a bola sobra para o Pizzi que faz o 2 igual. Aqui duas questões que também gostava de perguntar. Ahm, Qual a tua posição quanto ao Pizzi? Continua a ser um jogador preponderante neste Benfica ou tem vindo a apresentar algumas falhas? Tem sido, como é que eu ia te perguntar, uma das razões para esta má fase do Benfica? Podes começar por responder a esta e eu depois já introduzo a outra. O Pizzi continua a ser um jogador fundamental, embora também tenhamos de ver que ele nas últimas épocas tem jogado mais na linha e este ano voltou a jogar no meio como fez quando o Jorge Jesus esteve no Benfica pela primeira vez, onde o Pizzi jogava a 8, e tem de ter sempre aquela adaptação à posição. Parece-me que também não é apenas culpa dele, mas parece-me que o meio campo com ele e com o Gabriel é um meio campo muito ofensivo, o que depois faz com que a equipa fique mais desequilibrada. E aí não é tanto culpa dele, é mesmo são as características dos jogadores. Não podemos pedir, por exemplo, um central que tenha veia goleadora, como não podemos pedir a um ponta de lança que seja o melhor a Sim, cortar até bolas. porque o Gabriel Os está a jogadores, jogar fora de posição no sentido em que o Jorge Jesus quer que ele faça um papel diferente que é o habitual dele, que ele está mais habituado. sim, o Benfica ultimamente tem jogado com o Gabriel, que não é um 6 puro, a jogar mais ou menos no 6, e com o Pizzi, que é, para mim, pode jogar a 8, mas que é mais um jogador de Uhum. ala, a jogar Sim, como sim. 8. E isso aí, em termos defensivos, nota-se ali naquele meio campo também. Uh, mas não me parece que o Pizzi seja o culpado. Uh, Como eu digo, para mim, os culpados não são os homens da frente, os homens do meio campo, às vezes, mas claramente são os homens que estão lá atrás, os últimos 4 Sim, 5 homens, que têm feito a diferença nos jogos do Benfica, analisando parece-me. o momento atual do Benfica, não se pode culpar por falta de gols, não é? Mais pelos gols que se sofre. Portanto, sem dúvida que não pode. Sim, esta equipa do Benfica é a equipa que mais sofre há 50 anos. Há 59 anos, julgo eu, que o Benfica não sofria tantos golos como está a sofrer O neste que início da é, o época. que acaba por ser inadmissível É devido alarmante. ao É grande alarmante. gasto que houve, mesmo em termos da defesa. Sim, mas comprou-se mal. Sim, houve Comprou-se muito mal. uma má gestão Uh, do dinheiro. tu compras o Vertonghen, que é um bom jogador, mas depois compras o Otamendi. O Otamendi já não tem. Os seus anos já foram há muito tempo. Já foram há muito tempo. Eu, na altura que o Otamendi é oficializado no Benfica, eu disse que provavelmente seria um mau negócio. E está-se a comprovar, é porque desde que chegou ainda não fez uma exibição como deve ser. É erro atrás de erro. Vamos falar do erro neste jogo com o Marítimo agora já a seguir, mas é erro atrás de erro, embora o Otamendi não jogou com o Rangers, jogou o Jardel, mas já abordando também um pouco o erro do Otamendi com o Marítimo. A minha questão que eu faço para todos os nossos ouvintes e para o Jesus também, se ele quiser ouvir, é porque é que com o Otamendi ele erra e continua lá no 11, e o Ferro, que é verdade, não tem entrado muitas vezes, mas quando entra bem. Errou na época passada e agora raramente no banco está sequer. Estará, estará, O estará Ferro, o Otamendi. Desculpa, o diz. Ferro, deixa-me só. O Ferro, sendo o Ferro o central mais rápido dos quatro, e sendo que o Benfica sofre muitas bolas nas costas, e o Ferro poderia ser fundamental para equilibrar. Lembrei-me agora, estará o Otamendi, claro que não é desculpa, mas estará o Otamendi a acusar uma certa pressão de chegar a este plantel do Benfica e ser posto logo no lugar de capitão. Não é de um clube que ele não conheça bem, Não, vamos a ver, ele
jogou no Porto, o maior rival do Benfica, ou seja, obviamente conhece o seu rival, mas pode ser motivo? Não, não acho que seja motivo. Eu acho simplesmente que o que se está a passar é que o Otamendi é um jogador acabado. É completamente acabado. Uh, nós víamos no City, ele estava lá e não jogava. Jogava Fernandinho, adaptado a central. Jogava os médios defensivos, jogavam adaptados a central e o Otamendi continuava no banco, mesmo tendo os centrais É todos lesionados. isso mostra, E isso exato. mostra muito. Isso mostra muito. E qual é a conclusão que nós chegamos aqui? É que a venda do Rubem Dias foi uma péssima venda, em termos desportivos, obviamente, e começa a mostrar que em termos financeiros não foi assim Sim, tão boa, porque foi uma venda onde é verdade receberam os mas 60 podiam e ter tal, 50 recebido e tal muito milhões, já não mais. me lembro quanto é que foi, mas não, não é questão de terem recebido mais. Se tivessem só recebido aquilo, estava tudo bem, mas depois foram obrigados a gastar 15 no Otamendi. Sim, e tendo em conta também aquilo que deixaram de receber por não passarem à Liga dos Campeões e etc., acaba por ser assim um saldo negativo, por assim dizer. Compreendo aquilo que estás a Aí foi a dizer. venda possível. Aí a mim parece-me que em termos, se fosse só o Rubem Dias a ser vendido e não tivéssemos de comprar o Otamendi, parecia-me um bom negócio em termos do que é possível e dos tempos que vivemos da pandemia. Porque se não tivéssemos a pandemia e se o Benfica estivesse na Champions, o Rubem Dias para sair só por volta de 100 milhões, de certeza. Assim, em tons de brincadeira, podemos dizer que o Otamendi foi a melhor contratação do Porto e E do do Sporting, Sporting. e do Braga, e do resto do campeonato. Exatamente, eu disse do Porto pela ligação. Porque os outros clubes não precisam de jogar. Basta porem o autocarro, o avançado andar lá entre os centrais, que de um momento para o outro o Otamendi assiste. A outra questão que eu queria aqui colocar, para te ouvir falar um bocadinho, que eu gosto imenso de te ouvir falar, pá. Mas a outra questão que eu queria aqui colocar, que foi bastante polémica esta semana, e tendo em conta que também és guarda-redes, é a questão, acho que já sabes o que é que eu vou te perguntar, a questão do Elton Leite. Aquilo que o Jorge Jesus referiu, que disse ao Elton Leite que poderia até ser o melhor em campo, que no jogo a seguir ia ser o Vlaco Dimos o titular. Achas esta frontalidade benéfica ou, apesar do profissionalismo do Elton Leite, pode prejudicar a exibição do mesmo? E eu nisso tenho uma opinião muito formada. Até debati isso com um amigo meu na altura que saiu a notícia. Ah, eu acho que é uma má gestão dos guarda-redes. Primeiro, atenção, gosto muito dos dois. Acho os dois guarda-redes muito bons. Mas parece-me uma má gestão. Vamos a ver. O Vlaco Dimos, é verdade, não está num grande momento de forma. Mas não é o único. E vamos a ver. O único gol onde podemos dizer que ele realmente errou foi aquele terceiro gol do Certo, Braga, certo. certo? E o que é que aconteceu? No jogo a seguir, que foi para a taça, normal, não é a competição dele jogar, jogou o Elton Leite, Normal, certo. certo? Agora, e o que é que eu esperava, eu como guarda-redes e como adepto, jogo de Liga Europa, vai voltar a entrar, O vai voltar guarda-redes a entrar titular o Vlaco Dimos. Não aconteceu, entrou o Elton Leite. O que é que me deu a entender a e a mim muitos outros, e a toda a Elton Leite gente? passa a ser titular. O Elton Leite tem agora a sua Exato. oportunidade. Tem agora a sua oportunidade de mostrar. Sim, Teve bem no jogo, sem teve bem, dúvida, sem dúvida. teve bem. Apresentou um grande nível. Acaba o jogo, temos a conferência de imprensa do Jesus a dizer Vlaco Dimos vai voltar à baliza. O Elton Leite bem podia jogar o ser homem do jogo, marcar um golo, defender 3 penaltis que ia voltar para o banco. Isto é uma má gestão em termos dos colegas, não só dos guarda-redes, mas a defesa não sabe muito bem com o que contar, porque eles dos dois são guarda-redes completamente Claro. diferentes. Enquanto o Vlaco Dimos é um guarda-redes muito forte, no 1-0, é muito rápido a sair a bolas, não em bolas altas, mas por exemplo a fazer manchas e etc. E o Elton Leite é um guarda-redes completamente diferente. É um guarda-redes muito forte a sair em bolas aéreas, por exemplo. Tem reflexos muito rápidos também, assim como o Vlaco Dimos neste caso, mas são guarda-redes diferentes. Tem uma maneira de jogar diferente. O Vlaco Dimos joga melhor com os pés do que joga Elton Leite. Uh,
E o que dá, nesse sentido, a equipa não sabe muito bem com o que contar e com quem vai jogar. E é importante sempre haver também esta regularidade e esta confiança. Por outro lado, na questão dos guarda-redes, desmotiva qualquer guarda-redes saber que, vou jogar, mas é indiferente da maneira como eu jogo. Porque não quer dizer que o guarda-redes vá jogar mal por causa Sim, disso. sim, claro. Mas é a questão, a sua questão, a sua questão de motivação, mesmo depois nos treinos a seguir, vai ser diferente. Vai ser completamente diferente, porque tu sentes que tiveste ali a tua oportunidade e a tua oportunidade foi em vão e não teve nada a Sim, ver porque contigo. Foi mesmo porque o treinador no lhe fundo é mais apeteceu. uma semana em que vais treinar e sabes que não que vais chegar ao dia do jogo e és tu quem vai estar no banco, não é? Acaba por não é como se não conseguisses lutar por um lugar. O lugar já está atribuído e tu estás lá a fazer número entre aspas. Obviamente não é assim, mas para Sim, sim. exagerar aqui um bocadinho e dar a perceber. Compreendo totalmente, acaba por ser né? É como se qualquer jogador a que se diga que não vai jogar acaba por ser mau, então um guarda-redes que temos de admitir é um dos jogadores que Sim, o tem. guarda-redes é uma posição muito Exatamente, específica. É uma exatamente. posição muito específica. Enquanto os outros jogadores de campo podem entrar bocadinhos, o guarda-redes ou começa a titular, ou então só havendo uma Sim, lesão é que vai exato, entrar. exato. Ou uma expulsão. Por isso é muito diferente as oportunidades que têm os jogadores da frente do que têm os guarda-redes têm a oportunidade. Portanto, quando é dada a oportunidade, tem de ser dada a oportunidade a sério, não é estas coisas. Ou é como está definido, que é este é o guarda-redes das taças, este é o guarda-redes do campeonato e da Liga dos Campeões ou da Liga Europa. Ou então, quando é dada a oportunidade, tem de ser dada a oportunidade. A meu ver, se fosse dada a oportunidade em termos de mudar de baliza, a meu ver, não fazia grande sentido isso acontecer já, mas também não estaria muito longe de acontecer, porque o Vlaco Dimos parecia-me a mim também já estar um pouco acomodado que jogava Sim, sempre. sim, sim. Isto poderia ser um abre-olhos, mas não é jogar um, dois jogos e depois, está feito. Isto não é um abre-olhos para ninguém. Isto não custa a ninguém. Sim, é porque no final, Ficar dois jogos no banco não custa a no ninguém. final das contas é do género. Ok, ele fez 2 jogos, um presentinho, agora dá-me cá o meu lugar outra vez. Né? Acaba por ser. É isso. Já sabe que no final é ele quem é o dono e senhor da baliza. Portanto, sim, eu percebo, só queria que fizesse então o teu comentário, porque lá está, porque és guarda-redes e sentes ainda mais estas situações e vives mais estas situações, portanto, acho que é sempre bom ter o teu Então, comentário acerca de guarda-redes. então vamos só fechar o tema do Benfica com o jogo de Vamos, segunda-feira, com o Marítimo. Um jogo, mais uma vez, onde o Benfica entrou bem, não marcou nos primeiros 15 minutos e depois existe a oferta do Otamendi. E o Benfica não reagiu bem. Atenção, o Benfica não reagiu bem ao gol sofrido mais uma vez. O Benfica parece uma equipa muito insegura quando sofre golos. Não só agora, no momento atual, mas sempre, já de algum tempo para cá, que o Benfica sempre que sofre um gol é uma equipa que se abate. Abate-se muito, sente muito o gol sofrido e isso voltou a acontecer. O Benfica teve ali depois mais 10 15 minutos sem grandes oportunidades, sem saber muito bem o que fazer, depois de uma entrada muito forte. Uh, Depois acaba por conseguir chegar ao gol e a partir daí volta a ir para cima do Marítimo, até que depois o Sublinha finalmente parece estar no Benfica. Vamos ver se isto o motiva para ele continuar assim, porque fez é um grande assim, jogo. o Benfica de facto teve uma entrada bastante forte e tendo em conta as últimas exibições, foi sem dúvida uma entrada bastante forte. O problema lá está, é a reação ao gol. A reação ao gol demorou e podia ter custado caro. Quando o Jorge Jesus diz que teve uma hora de alta qualidade, não é bem assim. E se ele fica contente com a resposta que teve ao gol, alguma coisa está mal. Porque de facto, o Benfica não teve uma boa resposta. Não teve. O Benfica deixou-se abater, como estavas a dizer. E estas situações podem custar caro. Porque imaginemos que o gol tinha sido mais tarde. Teria sido mais tarde, isso implicava menos tempo de resposta e tendo em conta que o Benfica nos últimos jogos é uma equipa que demora a dar essa tal resposta, pode acabar por custar caro. E mesmo. E, e lá está.
acabou por dar tudo certo. O Benfica, quando começou a reagiu bastante bem, praticou um futebol de alta qualidade. Finalmente se viu um Cebolinha perto daquilo que era no Grêmio. Porque lá está, isto é outra situação que temos isto não no Benfica, mas no Cebolinha em particular, que é ele está a fazer um papel diferente e acabamos por não ver um Cebolinha tão parecido àquilo que era no Grêmio, mas finalmente vimos uma qualidade enorme naquilo que já sabíamos que era o jogador. Mas como eu estava a dizer, esta resposta demorou e essa demora pode vir a custar ainda mais pontos. E é desnecessário para o Benfica. O Benfica neste momento precisa de voltar a ganhar a moral, precisa de não deixar fugir os adversários e não deixar aproximar outros, porque neste momento está exatamente a 4 do primeiro. Tem o Porto também não muito atrás, o Braga não muito atrás. O Benfica precisava desta vitória e não pode deixar abalar por um gol, porque o Benfica tem qualidade para comandar no jogo, tem qualidade para estar tranquilo no jogo e lá está. Há estas situações, claro que acontecem. A Otamendi tem acontecido imenso, mas estas situações, claro que acontecem. Mas o Benfica é uma equipa que tem mais que qualidade para estar tranquilamente no jogo e não se deixar inquietar por situações assim. Houve. Quando tiramos aqueles jogadores mais preponderantes na frente, e falo muito de Darwin, e quando tens o Waldschmidt que não está a render tanto no jogo, tu notas dificuldades na concretização do Benfica. E isto está mal. Quer dizer, se já há dificuldades na defesa, se ainda acrescentarmos a dificuldade na concretização, então onde é que vai parar este Benfica? Entendes? Entendo. Não sou muito. Não tenho a mesma opinião que tu nessa parte da concretização, porque é algo diferente. Temos de ver também como é que as equipas estão a jogar contra o Benfica. As últimas equipas dos últimos jogos que o Benfica tem jogado, desde o jogo com o Boa Vista, as equipas têm claramente estacionado o autocarro à frente da Sim, sua sim, área. sim, sem dúvida. E acaba por também ser difícil mesmo. Vamos dar o exemplo de Darwin, Seferovic, são jogadores muito. Não são jogadores tecnicistas, e às vezes acaba por ser difícil entrar na linha defensiva e na área com essas equipas assim. Temos de ver outra coisa. O Gabriel também não é um jogador tecnicista, por exemplo, como o Tarabt é. O Tarabt é um jogador que consegue fazer passes entre linhas espetaculares. O Gabriel é mais um jogador de vir ao Sim, é flanco, verdade, é meter uma verdade, é bola em verdade. profundidade. Temos de ver isso. O Benfica também é uma equipa que está muito atacada com lesões e com o Covid. O Benfica tem de resistir agora, tem de ir aos poucos melhorando o seu futebol. E deixar para trás esta má fase. Porque sim, e creio que o vai conseguir. Sim, o Benfica tem mais qualidade para isso. Benfica, o plantel todo, Jorge Jesus, tem mais qualidade para vir então ao de cima. Vamos passar então para o outro grande, Porto. Vamos lá. Porto que mais uma vez venceu na Liga dos Campeões e que está apenas a um ponto de se qualificar. Basta empatar com o Manchester City ou depois com o Olympiacos. Mais um jogo fraco do Marselha. O Marselha que continua É com mais 0 um pontos passeiozinho. na Liga dos Campeões. Uma equipa fraca, um treinador fraco. Porto venceu bem e nem teve de se Sim, esforçar lá muito. está. Este é. Também gastámos aqui muito tempo de antena com o Benfica, porque de facto é mais interessante falar. Porque lá está, este jogo não teve muita história. Foi um jogo onde o Porto esteve tranquilamente, fez o seu jogo, ganhou bem e vai fazendo então o seu percurso aqui na Liga dos Campeões e mais uma vez vai estar na próxima fase. Vai trazer para casa o dinheirinho, que é mais. Que é muito importante para o Exatamente, que Porto. ainda mais neste momento é bastante importante para o Porto e
um dos objetivos, que obviamente era passar a fase de grupos, já está concretizado pelo Porto, e isto é bom tanto a nível financeiro como a nível emocional para os jogadores, vai dando confiança, e portanto não há muito mais a dizer sobre este jogo. Agora na Liga vimos outra vez um Porto com certas dificuldades, não é verdade? E sem ideias. Foi dos últimos anos o jogo onde o Porto fez menos remates. Fez apenas 4 remates, julgo eu, Acho durante que o sim, jogo acho que foi inteiro. isso. Um jogo sem história, um belo gol do Luís Dias, onde me parece a mim mesmo assim que Tem cota parte o Marco Ferreira, da culpa, sim. o guarda-redes do Santa Clara, parece-me estar mal colocado, e daí não consegui chegar à bola. Mas foi um Porto sem ideias, lá está, e com muitas dificuldades em criar oportunidades. E depois teve normalmente, como costuma estar, teve bem na defesa. Também não possibilitou grandes oportunidades ao Santa Clara, que embora tenha acabado o jogo com mais remates, não teve assim nenhuma grande oportunidade. O Porto ganhou 1-0, ganhou. Não ganhou bem nem ganhou mal, foi o que houve. Não podemos dizer que foi um resultado injusto, mas também não foi um resultado inteiramente justo, porque se fosse um empate Sim, também se o adequava empate muito bem ao calhava, jogo. exatamente, o empate calhava bem ao jogo, ganhando também não se pode dizer, como estavas a dizer, que foi um resultado injusto. Não, ganhou, teve, teve a oportunidade para isso e concretizou, teve bem na defesa, como estavas a dizer, portanto, ganha quem marca, certo? E portanto, neste caso, não se pode dizer que foi injusto. Sim, e é o que se costuma dizer no futebol. Equipa que não sofre está sempre mais perto de ganhar os jogos. E que foi o que aconteceu. Sim, 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 sim. Uma coisa é certa, uma equipa que não sofre golos não vai perder, ao menos. E depois está sempre mais perto de marcar. Sem dúvida, sem dúvida. E isso viu-se bem neste jogo, não é verdade? É um dos grandes exemplos dessa máxima. Passamos então para o terceiro classificado da época passada, o Bora. Braga, que teve um grande jogo na Liga Europa, teve uma grande noite europeia. Empatou a 3 E que com o grande jogo Leicester, foi. mas Que grande jogo foi. num jogo onde o Vardy marca já acabar. Uh, o Braga esteve muito bem e mostrou que é uma equipa a terem atenção na Liga Europa. Sim, foi um jogo que deu para ver a qualidade. Não só do Braga, que obviamente nós queremos aqui que o Braga vença, não é? Apoiamos aqui pelas equipas portuguesas, mas temos de admitir que também foi um jogo onde se viu a força do Leicester, a força, a capacidade de reação que esta equipa tem. É uma equipa forte, com ideias, não é à toa que ainda há umas semanas estavam em primeiro no campeonato inglês, mas vem a demonstrar que tem esta tal capacidade de reação, e viu-se um belo jogo de futebol que já se esperava à partida, apesar do último jogo ter tido o resultado que teve. Foi um mau jogo por parte, acabou por ser um mau jogo por parte do Braga, mas qualidade é coisa que não falta neste plantel. Dissemos isso já no episódio 0, a falar das contratações, e tem-se vindo a ver ao longo do campeonato, e mesmo da Liga Europa. Qualidade não falta, tanto a nível de plantel como ideias do treinador, e felizmente foi um belo jogo de se ver. 6 golos, não é todos os dias que se vê 6 golos num jogo, e num jogo de qualidade, não é? Não é um jogo onde propriamente Sim, não, diz isto. foram 6 golos e 2 deles nos Sim, 90. O Braga faz o 3-2 ao minuto 90 e depois o Vardy empata aos 95, acho se eu. as pessoas estão se Foi um as jogo pessoas estão à emocionante. procura de espetáculo, E, este foi um bom jogo para isto, não é? Em próprio para cardíacos, como se diz. sim, exatamente, era exatamente o que eu ia dizer. Não, e foi um jogo onde se notou que o Leicester teve mesmo de se esforçar e depois daí, e mesmo com esse esforço e a consequência do esforço para conseguir empatar o jogo, notou-se no jogo deste fim de semana, para a Liga Inglesa, onde eles perderam. Mostraram ser uma equipa cansada, embora eles tenham rodado a equipa com o Braga. Foi um jogo menos conseguido do Leicester, que acabou por perder pontos na corrida
à qualificação para a Champions na sua É liga. verdade. É verdade. Falando agora do jogo do Braga com o Farense, um jogo sentido Sem único dúvida. praticamente. O Farense teve apenas duas oportunidades, chegou a marcar um gol bem anulado. Foi algo polémico, mas foi bem anulado, porque o jogador do Farense toca na bola e depois sim é que existe o corte. E por ter sido um corte, o jogador do Farense acaba por estar fora de jogo. Se tivesse sido apenas uma tentativa, se ele corta a bola sem o jogador do Farense tocar, seria um golo mal invalidado e o golo era válido. Mas como o jogador do Farense, julgo eu, que foi o Alex Pinto, toca na bola, o golo é bem validado, fica já aqui a nota. Mas foi um jogo de sentido único, uma grande exibição do guarda-redes do Rafael Farense, Defendi. do Rafael Defendi. E o Braga acaba por marcar pela sua contratação que veio do Rio Ave, Al-Musrati, que marca golo, que é considerado o homem do jogo e Aquele depois tem uma momento entrevista momento espetacular. icónico. Espetacular. O que tem a dizer sobre o seu gol e por ajudar o Braga. Thank you and goodbye. Thank you. Goodbye. Fantástico. Eu acho que disse tudo e bem. Quer dizer, um jogador assim, poucas palavras, É um homem de poucas palavras. Claramente. ainda há de aprender o nosso idioma. Ou não. Não é? Aqui nunca se sabe. Mas tens razão, acho que não tenho nada a acrescentar aqui. Disseste tudo. E lá está, é um jogo que não tem muito para falar além dessa situação, mas como bem explicaste, acaba por ser bem anulado e quem não entende muito bem pelo aquilo que estamos a dizer, depois de ouvir a explicação, vá rever o lance e se calhar é mais fácil perceber. Não sei, pode ser uma ideia, portanto fica ao vosso critério. Portanto, aqui o último jogo que temos a falar é o do Sporting, certo? Exato. O Sporting que tem aproveitado bem o facto de a única competição assim, a única competição de alto nível, por assim dizer, Não estar na Europa. Sim, exatamente. Tem o foco total na Liga. Na Liga Portuguesa. E o Ruben Amorim tem vindo a mostrar a sua qualidade. O Sporting tem vindo a mostrar a sua qualidade. O Sporting, apesar de... O que é que eu quero dizer? O Pote é um jogador essencial neste Sporting, mas não é... O que eu quero dizer é que não há uma dependência do jogador como havia, por exemplo, de Bruno Fernandes. O Pote é um jogador que, cada vez mais, e já dissemos isto na semana passada, vai justificando aquilo que nós dizemos acerca da contratação. Tu bem deves te lembrar, certo? Que era uma contratação muito boa a nível desportivo, mas péssima a nível financeiro. Mais uma vez, confirma-se o que nós dissemos no episódio. Exatamente. É um jogador que, pelo que a Goalpoint analisa, tem o segundo melhor rating da Europa em termos das seis principais Mbappé, ligas, as 5 mais a nossa. Está atrás do Mbappé, exatamente. Mas à frente de Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, que está a fazer um início de época espetacular. Mas aí está, depois é um jogador que financeiramente não vai dar muito ao Sporting em termos futuros. Ou poderá dar, mas será sempre metade. Pois, sim, se não se comprar outra metade do passe, será assim. E acho difícil, sinceramente, que o Sporting consiga comprar, pelo menos pelo mesmo preço será impossível. E não me parece que o Sporting vá gastar 10, 15 milhões a comprar a segunda metade do passe. Sim, entendo. O Pote que... Um jogo, mais uma vez, de sentido único também aqui. Apesar do gol sofrido, exato. O Moreirense entrou bem, marcou com o autogol do Neto, mas depois retraiu-se e o Sporting foi para cima, chegou ao primeiro gol. Depois demorou bastante a conseguir o segundo, mas é o que eu também já tenho vindo a dizer. O Sporting está com a estrelinha claramente, porque acontece sempre algo, ou é uma oferta da defesa, ou é o guarda-redes que está mal,
mas é o que tem acontecido. Já foi com o Guimarães, já foi com o Santa Clara, com o Moreirense, mas tem acontecido estes lances que faz parte do futebol, claramente, e que muitas das vezes dão campeonatos, é a chamada estrelinha de campeão. Vamos É ver onde é que este porque, Sporting vai parar, mas claramente, como tu dizes, está a aproveitar o facto de não ter lesões, um facto também muito importante, e depois de não estar cansado de ter de jogar, porque este ano, se formos a ver, é um ano diferente, claro, enquanto nos claro. outros anos é difícil mesmo com a Europa, porque são muitos jogos, este ano ainda são mais jogos. Não são mais jogos, mas são jogos em menos tempo. Têm menos tempo para descansar os jogadores e daí o Sporting estar a conseguir muito bem aproveitar Hum, isso. falando dessa sorte que estavas a referir, pessoal, não fiquem aqui chateados ou qualquer coisa assim com ele dizer que o Sporting está com uma estrelinha. O que ele quer dizer aqui não é que o Sporting é uma equipa cheia de sorte, acontece sempre qualquer coisa que dá a vitória. Não. Ele está a falar de uma sorte que acaba também por ser procurada, porque o Sporting sem dúvida está a fazer. hum, está a ter um bom nível de jogo e estas situações acontecem, mas muitas vezes acontecem porque são provocadas por esse bom nível. Claro que tivemos situações ridículas, entre aspas, como por exemplo no jogo contra o Vitória, que há, E no e no Santa Santa Clara, Clara. aquela placagem do Marco Sim, ao sim, central tivemos essa. para o gol do Pote, Exatamente. curiosamente também Temos foi o essas, Pote temos a essas marcar. situações, mas depois temos outras situações que podemos considerar sorte, mas que são provocadas pelo bom nível que o Sporting tem apresentado. Portanto, não interpretem aqui também mal. E E faz exato, e parte, faz então. parte. O Benfica quando foi campeão em 2015-2016, naquele ano do primeiro ano do Jesus, o ano do tricampeonato, o Benfica fazia golos no final do jogo também, chuveirinho na área e Claro, claro, é uma aparecia. sorte que se procura. É chamada a estrelinha de campeão, vamos ver. Exatamente. Nesse ano o Benfica foi campeão, agora vamos ver se o Sporting o vai conseguir ser Ah, ou não. so- em- Eu sinceramente espero que e eu não. espero que sim. E E eu acredito que espero que não. sim. Acredito que não. Acredito que isto é mais Zão do Minhos. Estou a Edição, meta aí brincar. um pi. Não, mas quanto a este Sporting, falámos aqui do Pote, que obviamente tem de se falar, mas tens outras peças aqui importantes que eu também queria referir. Primeiro, João Palhinha. João Palhinha que é um tanque, não é? João Palhinha que é ali um patrão que liga a defesa ao ataque, que já fazia falta neste Sporting. E se eu por um lado acho que já devia estar há mais tempo no Sporting, por outro eu penso talvez tenha sido bom amadurecer no Braga. Porque talvez não conseguisse chegar ao nível que hoje está e não conseguisse ser a peça tão importante que hoje é no Sporting. Mas sem dúvida tem sido uma peça essencial para, para a melhor forma do Sporting em termos defensivos até o momento e dá também bastante a nível ofensivo. Depois temos Nuno Santos que diz Deixa-me isto. só, deixa-me só interromper aí para falar do Palhinha. Tu achas que pode ter sido que foi muito bom ele ter estado fora, né? Mas sinceramente eu acho que ele conseguiria evoluir de igual modo no Sporting. Porque vamos a ver, tu tiveste um ano e pouco a jogar com o Doumbia no Claro, meio. claro. E o Doumbia não é metade do jogador que é o Sem Palhinha. dúvida, sem dúvida. Estás a Eu perceber? preferia que E, ele tivesse evoluído no e por Sporting. isso mesmo ele tinha qualidade para evoluir no Sporting em vez de estar a evoluir no Braga. E a dar resultados ao Braga em vez de Sem estar a dar ao dúvida. Eu Sporting. Estás estava a a falar perceber? isto no sentido também, por exemplo, porque hum, Sim, eu coincidências, percebi o que estavas a dizer, mas coincidências eu do só futuro dei a. acabou por trabalhar com Ruben Amorim, que hoje é treinador do Sporting. Ou seja, ah, Sim, mas não trabalhou muito sim, tempo não com o Ruben trabalhou, não Amorim. trabalhou. Não, Isto é só não, uma não é curiosidade. muito Sim, por sim, aí. sim. Estou a dizer, claro que eu preferia que tivesse evoluído no Sporting e tinha qualidade para isso. Por outro lado, evoluiu no Braga, fez falta ao Sporting, mas lá está, teve espaço para evoluir e ainda bem que evoluiu e hoje é uma peça fundamental no Sporting, mas concordo com o que disseste, claramente. Sim, porque claramente o Palhinha seria o titular depois daquela lesão grave que teve o Bataglia. Sim, sim, Claramente. sim, sim. É que nem se põe essa questão. O Dumbiá, pronto, o Dumbiá era limitado. Tinha. Era Exato, fraco. exato. Não queria dizer isso do jogador, mas é uma verdade.
Mas então aqui falando do Nuno Santos, o que eu ia dizer é que não é um jogador extremamente dotado de técnica, mas é um jogador cheio de raça. Talvez seja o jogador que mais se assemelha ao Acunha. O Acunha que era um jogador dos que mais contribuía para o Sporting, e quando o Acunha saiu viu-se que faltava ali qualquer coisa, faltava-se um jogador como o Acunha, e o Nuno Santos vem dar precisamente isto. O Nuno Santos é um jogador que procura sempre ter influência no jogo, isto com critério, porque há jogadores que procuram e procuram, mas só fazem ainda pior, é uma realidade. Mas o Nuno Santos vem dar esta raça, procura sempre o ataque, distribuir para alguém no seio da área, e tem sido sem dúvida também uma das peças fundamentais do Sporting, tanto que está no topo da lista de jogadores que mais influenciam nos gols do Sporting. E depois temos um Sporar que tem vindo claramente a melhorar o seu rendimento em campo, apesar de neste último jogo não se ter mostrado tanto, mas tem vindo a melhorar sem dúvida aquilo que é a sua presença em campo. E acho que eram as únicas notas que eu queria dar assim, destacar aqui sobre o Sporting. Não sei se. Então vamos para o lado mau desta semana. Vamos lá. Esta semana claramente ficou marcada com a morte de uma lenda do futebol. Diego Armando Maradona morreu na passada O eterno quinta-feira. número 10. Exatamente. Lenda do Nápoles, lenda da seleção argentina, lenda do futebol. Foi encontrado sem vida já em sua casa. E o mundo do futebol chorou e fez a sua última vénia a El Pibe, com uma grande demonstração de carinho, de afeto e de grande respeito por tudo o que foi Maradona e por tudo o que ele deu, seja ao Nápoles, seja à seleção argentina, seja a Barcelona, seja ao Boca Juniors, e como todos os outros clubes onde ele passou, mas como ao espetáculo que é o futebol. Claramente o Maradona é muito importante para a importância do futebol que tem hoje em dia, para o espetáculo que é o futebol. O Maradona dava espetáculo. Infelizmente não nasci a tempo de o ver jogar. Nem tu nem eu. Apenas vimos vídeos, e falo por mim quando vejo vídeos dele delícia. Podes falar pelos dois. Podes falar pelos dois. Mas só dizer aqui que, sendo melhor ou pior pessoa fora do futebol, isso é outra história. Aqui falamos em termos futebolísticos. Deu muito ao futebol, deu muito aos clubes e à Argentina que tu referiste. E quero aqui destacar uma frase que eu ouvi num telejornal, um argentino dizer que de facto não interessava quem Maradona podia ser, como eu estava a dizer, melhor ou pior fora de campo, porque o que ele dizia era: nós somos pobres e o Maradona vem-nos dar a felicidade. Porque é isto que o futebol também faz. O futebol vem pôr de lado um pouco todos os problemas do dia a dia. Quando joga a equipa do teu coração, a seleção do teu coração, tu esqueces os problemas do dia a dia, tu esqueces tudo aquilo que é extra futebol e vives o momento. Sim, claramente, nós temos dois mundos. Falo por mim. A minha vida pode estar esplêndida e o Benfica faz um mau jogo e eu vou ficar chateado o resto do dia. Claro. Porque o Benfica jogou mal ou porque a seleção jogou mal. Sinto mais isso, verdade que sinto mais isso com o clube do que propriamente com a seleção. Gosto muito da nossa seleção, mas acabo por viver mais Mas é normal, até porque há mais jogos. O Benfica joga mais vezes do que a seleção, etc. E é muito isto o futebol. O futebol é um escape para as pessoas. E por isso também é que os profissionais do futebol têm de ser tratados de outra maneira às vezes, e os que não são profissionais também, como nós já falámos a semana passada, porque tem de haver este respeito e esta maneira de viver o futebol. Exatamente, e é por isso que
que eu digo tantas vezes, tudo bem, podemos preferir, por exemplo, Ronaldo ao Messi, ou Messi ao Ronaldo, mas isso não significa que se vá denegrir e desrespeitar o outro. Nós temos de aproveitar enquanto os bons jogadores estão a atuar, aproveitar a delícia que fazem durante os jogos e porque lá está, o futebol vem trazer este benefício enorme e não só o futebol, os desportos são para isto mesmo, são para trazer as pessoas para um mundo diferente, para dar uma felicidade diferente e realmente gostei do comentário desta pessoa e a sinceridade com que ele disse aquilo e lá está, o Maradona trouxe muito a estas pessoas, a todo o mundo, mas especialmente aos argentinos, por tudo isto que eu aqui referi. Mas tivemos infelizmente mais duas mortes que marcaram especialmente o futebol português. Neste caso, exato, foi o futebol português. O Reinaldo Teles, diretor do Porto e nomeado, ou dito que seria o sucessor de Pinto da Costa, Sim, morreu, estava já em estado crítico, depois de ter sido infectado com o Covid, julgo eu, e acaba por fica na morrer. história E por mais ter uma, ganho tudo. e, e mais uma, sim, pelo diretor que foi. O Porto deve muito a Reinaldo Teles e os adeptos fizeram por isso, e a homenagem que fizeram em despedida ao mesmo foi arrepiante. Exatamente. Não sei se tiveste a Vi, oportunidade vi, de vi, ver, vi. mas, Vi. mas foi muito emocionante. Exatamente, exatamente. Foi um diretor que sem dúvida deu muito ao futebol português, que era uma pessoa respeitosa, respeitava sempre os adversários, tentava trazer a paz para tanto para o Porto como para o futebol em geral e como eu disse fica na história por ter ganho tudo. Não lhe faltou um título e, e que agora descanse e é triste, é duro. E infelizmente não ficamos por aqui porque tivemos, Tivemos a última tivemos a subida última subida de um grande homem, de um grande treinador e falo de Vítor Oliveira, do do mestre do mestre do futebol. futebol, que sem dúvida nos deu muitas lições, não só no futebol, mas também para a vida no geral. Claro que muitas vezes dava em contexto de futebol, mas ensinou muito em termos de vivências pessoais. Um treinador que foi 6 vezes campeão da segunda Liga, por 11 vezes hum, conseguiu concretizar as subidas à Primeira Liga, ou seja, concretizou o sonho de muitos jogadores, de muitas equipas. Era um treinador, perdão, com qualidade, com critério, respeitoso, procurava sempre o melhor dos seus jogadores, nunca tentou criar uma guerra e, e fica a curiosidade que então Vítor Oliveira acaba o seu percurso no futebol como treinador com 909 pontos que há de ficar para a história este senhor, este mestre, que fez então, como tu disseste, a sua última subida e vai deixar saudades e não são poucas. Sim, atenção que Vítor Oliveira aparentava estar super bem. Tinha estado, por exemplo, a comentar o jogo na televisão do Benfica contra o Paredes, de que falámos da semana passada, e no decorrer deste sábado. Sábado? Foi sábado ou Eu domingo? não tenho certeza, não tenho certeza. Mas pronto, no decorrer deste fim de semana, de manhã, foi dar uma caminhada e teve um ataque do coração e acabou por nos deixar. Deixou-nos, mas não deixou o futebol. Nós aprendemos muito com ele. Uh, É um treinador que não me lembro de ter ouvido nenhuma queixa de um jogador a falar mal dele. O que mostra também muito do que ele era como treinador e como pessoa. Uh, e, e vamos sempre recordar. Também foi feita a devida homenagem a Vítor Oliveira. Os troféus de melhor treinador
do mês e melhor treinador do ano passam a chamar-se Troféu Vítor Oliveira. Sem dúvida, uma bonita homenagem e que também possa descansar no seu lugar lá em cima. Portanto, passamos então destas tristes notícias para as nossas rúbricas da semana. Começando então pelo gol da semana, se calhar, como fazemos sempre. Temos aqui um bom gol, um grande gol do Wilton no jogo do Passos Ferreira contra o Famalicão. Wilton que parte da ala direita a todo o gás, tira um ou dois jogadores da frente e só viu baliza, rematou, colocou a bola onde tinha de colocar, canto inferior direito, o guarda-redes esticou-se, mas pouco podia fazer e concretiza então aqui um grande gol e deixou a equipa do Passos mais tranquila no jogo, que acabou por trazer os 3 pontos. Sim, foi um golo importante numa altura onde se podia perspectivar que o Famalicão poderia começar a fazer chuveirinho na área, e um golo ali na altura dos 80 minutos é sempre muito importante para fazer, principalmente quando é o 2-0, porque dá a tranquilidade à equipa, a tranquilidade que a equipa precisa. E foi o que aconteceu. A equipa depois acabou por não sofrer nenhum golo e acabou o jogo com a vitória por 2-0. Informar também que o primeiro golo do Luther Singh é um golo muito Exato, parecido, só que do lado contrário. só que vem da esquerda e vem para o meio e remata também outra vez do meio da rua, um remate rasteiro também, e que entra no canto inferior esquerdo neste caso, em vez de ser no canto inferior direito. Já como defesa da semana, tivemos uma semana algo fraca em termos de grandes defesas, e não foi fraca em termos de grandes defesas, mas fraca em termos de defesas vistosas. Aquelas defesas que ele vai com a mão contrária e tira a bola ao ângulo ou faz uma dupla defesa. Não o tivemos. A defesa acabou mesmo por ser do Rafael Defendi, que já o mencionámos aqui neste episódio, no jogo contra o Braga. Aos 40 minutos faz uma grande defesa. Está bem posicionado e consegue reagir bem ao cabeceamento. Exatamente. E acaba mesmo por conseguir defender a bola. Exatamente. Na altura deixando o jogo empatado 0-0. Acabaria depois por sofrer um gol já a acabar. Sem dúvida. É isso mesmo. O posicionamento foi perfeito e teve bastante capacidade de reação, protagonizando então uma defesa de grande qualidade. Passando então aqui à frase da semana passada, que não era assim tão difícil como algumas que já temos apresentado aqui. Tínhamos então o gol relâmpago, que nada mais nada menos é um gol ao abrir do jogo, um gol que é realizado assim numa questão de segundos e daí gol relâmpago. Portanto, sim, acaba por ser um golo que muitas das vezes é sem a outra equipa tocar na bola. É um golo no primeiro minuto, é um golo muito rápido, que aquelas pessoas que costumam chegar atrasadas ao futebol acabam por perder. Boa analogia. O nosso episódio vai ficando então por aqui. Agradeço por terem estado desse lado mais uma vez, mais uma semana aqui a aturar-nos. E obrigado, Vasco, por ter estado mais uma vez, mas antes disso, frase. O que significa golo olímpico. Malta, já sabem, se estão a gostar, partilhem o nosso projeto. Nós precisamos muito da vossa ajuda para crescer também. Nós gostamos muito de fazer isto. Esforçamos-nos todas as semanas para conseguir lançar o episódio, para conseguir gravar. Portanto, se estão a gostar, partilhem com aquele vosso amigo que gosta de futebol e que tem tempo e que de certeza que vai gostar do nosso podcast. Já sabem, até para a semana. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado, malta. Aqui falamos futebolês.